considerado um esporte radical? Ele é um esporte radical, apesar de ser muito calmo e tudo, mas é um esporte radical e que leva a risco. A gente costuma dizer que assim, o mergulho é 99% das vezes muito tranquilo, 1% das vezes não é. Debaixo d'água numa emergência, em que o mergulho que era tranquilo, em segundos ele vira uma atividade física muito extenuante. Então tem que ter capacidade física, orgânica, clínica, para poder responder a essa mudança. Não é preciso aptidão especial, mas nem todo mundo pode praticar o mergulho. A pessoa teve um infarto recente ou tem arritmias, por exemplo, dependendo da arritmia, alguns problemas ortopédicos, uma hérnia de disco que ela não consegue andar direito, por exemplo, não vai conseguir ter capacidade de mergulhar com segurança. Eu faço restrições para diabéticos, cardiopatas, hipertensos, pessoas que consomem algum tipo de remédio neurológico de utilização contínua. Isso no mergulho pode dar um problema muito sério, o risco de levar à morte uma pessoa que tenha um ataque cardíaco embaixo d'água. Um diabético que de vez em quando tem hipoglicemia. Uma hipoglicemia debaixo d'água, ele pode perder a consciência e pode ser uma coisa muito séria. É importante que esse indivíduo que ele não tenha alterações nos ouvidos, que não tenha doença do tipo hipotireoidismo, que é a baixa temperatura do organismo. Tem epilepsia e convulsões com frequência. Esse indivíduo não deve ir para debaixo d'água, porque se ele tiver uma convulsão debaixo d'água, ele morre. Se o mergulhador tem um problema de pulmão muito sério, tem uma bronquite, tem um enfisema, isso pode ser impedimento ao mergulho. A primeira condição para a prática do mergulho é procurar um médico. O ideal seria que, primeiro, passasse até em consulta com um médico que tem conhecimento e formação em medicina de mergulho. No mergulho, a avaliação cardiológica é muito importante. O coração ele vai sofrer alteração da pressão da água. Se por acaso ele tem aquele furinho, um furo do coração, pode formar-se uma bolha. E essa bolha forma uma embolia, por exemplo, que pode ser fatal. Doenças da idade, pressão alta, diabetes, problemas do próprio envelhecimento. Isso pode limitar o mergulho. A prática do mergulho provoca um aumento da pressão, por isso o mergulhador não pode ser hipertenso. A pressão arterial normal tem que ser abaixo de 13/8. Se o indivíduo já é hipertenso, ele vai ter um aumento dessa pressão, pode desencadear uma hipertensão, uma crise hipertensiva. A crise hipertensiva pode provocar um infarto ou um acidente vascular cerebral, ambos fatais. Pode ter uma embolia pulmonar, que é muito sério, e também esse indivíduo fazendo mergulho, ele pode ter morte súbita. Quem procura um mergulho e está na depressão, talvez seja até para procurar uma melhora na qualidade de vida dele. Isso ele tem que ver com o médico e ver se realmente está adequado para ele, qual que é o objetivo dele no mergulho. Seria adequado que mesmo um mergulhador que tem 10, 20 anos de experiência, que de vez em quando ele passasse em consulta com um médico de mergulho. Mesmo estando em boas condições clínicas e físicas, recomenda-se que a pessoa não se aventure a fazer o mergulho sem ter participado de um curso de capacitação. Eu ouço histórias que está no barco, o cara mostra o equipamento para ele no barco, explica 5 minutos como funciona tudo e ele pula na água e vai com o cara até 20 metros de profundidade. O risco que essa pessoa está se expondo é extremamente grande, sem passar por uma capacitação mínima de pelo menos umas 4, 5 horas, utilizando equipamento numa piscina. A pessoa que ela não tiver esse tipo de noção, ela pode entrar em pânico ou sentir algum tipo de insegurança e tomar uma atitude que pode, de repente, ocasionar algum tipo de transtorno. Existem 3 tipos de mergulho. O livre é o mais antigo deles. O mergulhador usa somente máscara e nadadeiras e desenvolve a capacidade de segurar o ar pelo maior tempo possível. Um exercício de respiração bem realizado, a pessoa até aumenta a temperatura do corpo. Então você imagina o que gasta de energia. O segundo tipo de mergulho é o autônomo, realizado com equipamentos que vão ajudar o mergulhador a atingir maiores profundidades e se manter debaixo d'água por mais tempo. Se você mergulha num lugar frio com uma roupa de borracha fina, você vai passar mais frio, então o teu corpo vai gastar mais energia, o coração vai ter que bombar mais, justamente para manter o equilíbrio térmico. O terceiro tipo de mergulho é o dependente. Praticado apenas com finalidade profissional, seu uso é bastante comum em reparos de estações de tratamento de água e esgoto, plataformas de petróleo e construção civil.
Mesmo quem mergulha apenas como atividade recreativa, precisa conhecer conceitos e dominar as técnicas que garantem segurança ao mergulho. Não tem muitas alterações fisiológicas, o que muda é o volume pulmonar, tem em torno de 5 litros de ar. Até os 10 metros de profundidade vai diminuir para 2,5, ele perde 50% do volume dele. E isso pode levar a pessoa meio que num pânico. O mergulhador, por exemplo, ele não pode subir direto para a superfície sem soltar o ar. Se fizer isso, o pulmão distende, porque aumenta o volume. E isso pode dar problemas extremamente sérios para as pessoas. Mergulhos abaixo de 40, 50 metros, como eu já mergulhei, a pressão é tão violenta, o pulmão fica mais ou menos do tamanho da mão fechada aqui. Você retorna à superfície, o ar expande novamente. Normalmente, nesses mergulhos profundos, fica um edema, um machucadinho. A volta muito rápida à superfície pode desencadear uma série de problemas. O indivíduo que volta para a superfície muito rápido pode ter uma explosão no pulmão dele, o ar vai ficar dentro da cavidade torácica sem ter condições de sair. Isso pode levar até uma parada cardíaca. A doença descompressiva é a formação de bolha. É a mesma coisa que eu pegar uma garrafa de refrigerante e abrir a tampinha. Quando a gente abre, faz um monte de bolhas. O mergulhador é a mesma coisa, tem gás dissolvido no corpo dele. Se ele subir devagarinho, se a gente abrir devagarinho a tampinha do refrigerante, o gás vai saindo devagarinho e não forma bolha. O tratamento para a doença descompressiva é manter o paciente numa câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica é um equipamento que simula o mergulho, né? Fecha a câmara e aumenta a pressão lá dentro, simulando o mergulho para fazer com que as bolhas de gás que estão no corpo do mergulhador sejam exprimidas, vamos dizer assim, elas diminuem de tamanho para serem eliminadas. Quando ele estiver mergulhando, pode romper o tímpano e ele ter náusea, ter dores incríveis. Se a gente fez algum tratamento dentário, pode represar alguma pequena quantidade de ar entre o dente e a gengiva ou dentro do dente. Como tem essa variação de pressão, pode doer o dente. A narcose é como se tivesse tomado um copo de bebida alcoólica de manhã, logo ao acordar. Então essa é a sensação, a pessoa perde a noção da realidade, perde a noção dos limites de risco. Você tem que diminuir a profundidade dele e ele vai estabilizar a narcose, vai voltar ao normal. Uma das possíveis consequências da prática do mergulho é uma simples dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa que pode acontecer com uma certa frequência no mergulho, principalmente no finalzinho do mergulho. O próprio frio, o ambiente frio, a máscara muito apertada no rosto. As grávidas não devem mergulhar em nenhum momento durante a gravidez. Nós não sabemos o que acontece na descompressão com o feto. A prática do mergulho traz também muitos benefícios. O mergulho traz bastante tranquilidade, trabalha bastante a mente, trabalha também o corpo, a parte física. Na parte aeróbica, por exemplo, eu nem corria. Em um mês eu consegui fazer um treino para correr 10 quilômetros. Isso daí eu não conseguiria se não fosse por causa da apneia. Você aprende a respirar melhor, com mais intensidade, com uma profundidade maior de respiração. Um dos meus pulmões era meio... Ele não tinha a mesma qualidade do outro. E através dos treinamentos eu consegui recuperar isso daí. Conheci pessoas que fumavam e pararam de fumar por causa do mergulho. Começaram a fazer atividade física, ter uma vida mais regrada. Quando a pessoa se engaja no mergulho, ela se torna motivada pelo mergulho, ela começa a tomar mais cuidado com a própria saúde. Um bom mergulhador não precisa ser um bom atleta, o cara que nada 100 metros, 200 metros. Pelo contrário, o bom mergulhador é aquele que aprende a respirar corretamente, lenta e profundamente, e aprende a contemplar. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site e acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. Até mais, tchau!